A coleta de impostos existe desde a antiguidade. Na Bíblia, quem era conhecido por exercer essa função? Alternativa A, Potifar. Alternativa B, Paulo. Ou alternativa C, Zaqueu? Vai pensando aí. No final do programa, você confere a resposta. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saldo Extra. Que alegria é ter você ao nosso lado. Que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja feliz. E se por acaso você não está bem com as suas finanças pessoais, não se desespere. Estamos aqui para ajudá-lo, para trazer conselhos, informações e dicas que vão fazer com que você encontre a felicidade também na questão financeira, você e a sua família. Portanto, obrigado por estar com a gente. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Esteja certo, o que estamos fazendo aqui não apenas é feito com muito amor, muita dedicação, mas é fruto de muito estudo, pensando em você e no seu bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre o futuro. Nós vamos tratar do tema da previdência, previdência social, a previdência privada. Você sabe o que lhe aguarda o futuro? Você já pensou nesse assunto? Fique com a gente, porque eu tenho certeza que este assunto vai lhe interessar. Quero lhe convidar para que você também nos acompanhe nas redes sociais, facebook.com/saldoextra, no Twitter e Instagram, @saldoextra. E você faça lá os seus comentários, conte a sua história e faça também as suas perguntas. O convite para que você nos acompanhe no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Você vai encontrar o conteúdo dos nossos programas e você vai encontrar um presente para você. É isto mesmo, esta revista Saldo Mais. É um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para que você cuide bem das suas finanças. Lá no nosso blog você vai encontrar esta capa, clique ali, vai aparecer um cadastro, você vai colocar os seus dados e vai receber gratuitamente em sua casa. Esta revista vai ajudá-lo a entender o tema do dinheiro em 3 dimensões. Dentro de sua casa, isto mesmo, no relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, aqueles que vivem ao seu lado. A outra dimensão é como você vai cuidar do dinheiro ou lidar com ele fora de casa, ao realizar o seu consumo, ao pagar as suas contas. E a terceira dimensão, o dinheiro e o relacionamento com Deus. Bênçãos lhe aguarda, é um guia de estudos que fará diferença na sua vida financeira. Eu disse que nós vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre previdência. Eu tenho a satisfação e a honra de receber um especialista em educação financeira e ele vai apresentar para nós esse tema. Silvio Bianchi. Olá, Silvio. Boa tarde. Prazer ter você aqui mais uma vez. Que satisfação vê-lo com saúde, em paz, simpático como sempre. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. Eu quero apresentá-lo aqui porque pode ser que alguém não o conheça. Novo Tempo, Silvio, não para de crescer na distribuição do seu sinal e sempre tem gente nova nos acompanhando. Se esse é o seu caso, você ainda não conhecia o Silvio, como eu disse, o Silvio é uma pessoa muito experiente no tema da educação financeira. Ele possui certificação internacional com Master Coach, com foco na área financeira, é fundador da BAB e Associados, uma empresa que ajuda não apenas pessoas físicas, mas também ajuda pessoas jurídicas no que diz respeito ao seu alto desempenho financeiro. Ele dá assessoria nesta área. Atualmente trabalha como educador financeiro para o Instituto DSOP, é uma sigla, DSOP. Depois nós vamos passar a informação de como você pode fazer contato com o Silvio. Silvio, seja muito bem-vindo. Eu falei que nós vamos falar sobre o futuro e eu quero abordar esse tema da previdência social e da previdência privada. É um assunto muito importante, mas nós queríamos saber se o povo está realmente bem informado ou não e a nossa equipe foi às ruas. Acompanhe comigo este vídeo. Já ouviu falar de planos de previdência social, previdência privada? Já. Já? Você sabe o que é? Não. Não? Tem nem ideia, assim, se fosse para chutar, arriscar alguma resposta? Melhor não. Certo, eu não conheço muito bem, mas eu já ouvi falar assim. Se fosse para você tentar explicar o que é um plano de previdência, o que você falaria? Não ia saber. Melhor não arriscar. Definir, não. Ainda não. Não? Nunca ouviu falar? Nunca.
Nem sabe, não tem noção? Ah, não tem bar não. Não? Não. Então, o senhor já ouviu falar de previdência? Previdência social, privada? Mais ou menos. Mais ou menos, sabe dizer o que é? Não. Não, desconhece, assim, se for explicar. Isso. É. Plano de previdência é feito quando você quer ter uma aposentadoria melhor. Vi pela televisão, né? É. O senhor paga alguma coisa de previdência ou não? Não, Sabe o que seria previdência? não. Não sabe o que é? Ah, é uma poupança que você vai fazer quando você se aposentar, né? Sabe o que é previdência social ou privada? Ou o que é uma previdência? Previdência, que nós está passando aqui, não está tendo previdência. Né? A previdência social está muito fraca. Né? A sociedade está passando dificuldade. E aí não está tendo previdência? Não está, infelizmente. Ficou claro aí perceber que as pessoas não conhecem muito bem deste assunto. Silvio, qual é a importância do tema da Previdência dentro da educação financeira? O tema é muito importante, principalmente porque quando avaliamos, segundo o IBGE, ele fez uma pesquisa sobre 24 milhões de aposentados no Brasil. E nós temos uns dados que realmente nos deixam muito preocupados. 48% dos aposentados dependem da família. Todos conhecemos alguém que está aposentado e que tem um familiar que está ajudando nas despesas do dia a dia. Nós temos aproximadamente um 28% que depende da caridade. Já não estamos falando famílias, não tem de ninguém para quem depender. E temos um 22, 23% que não consegue parar de trabalhar. Ou seja, enquanto eles estão fora aposentados, entre aspas, estão sofrendo também a questão da falta de dinheiro porque não tem uma reserva suficiente. Quando fazemos todas essas contas, está sobrando só 1% dos aposentados que são realmente independentes financeiros, que não significa ser milionário, simplesmente que eles decidiram um padrão de vida e conseguem manter esse padrão de vida com a reserva que eles têm ou a aposentadoria. Nós estamos falando aqui daqueles que são beneficiários do INSS, aqueles que receberam aposentadoria ou, quem sabe, estão vivendo com a pensão. Só para entender e clarificar aqui, 50% não consegue sobreviver com a pensão ou aposentadoria, depende da família, mais de 25% dependem de caridades. Ou seja, a grande parte dos aposentados hoje não consegue sobreviver com a Previdência. Por quê, Silvio? Qual é a razão? Olha, a razão é a seguinte. A maioria das pessoas, nós já conseguimos ver no vídeo, não se preocupa da aposentadoria até estar chegando perto da data de se aposentar. Faltam 4 anos, e agora? O que eu vou fazer na hora de não trabalhar mais? Nesse momento, começam a pensar muitas vezes em o que eles vão fazer. E nós, sempre nas nossas palestras, eu sempre falo, INSS não é Instituto Nacional de Segurança Social. Significa isso nunca será suficiente. Ou seja, a aposentadoria do INSS não dá para pagar as contas, não é isso, Silvio? Ou seja, é assim, como as pessoas não se planejam, na hora de parar de trabalhar, a redução do salário de atividade versus o salário da aposentadoria é muito grande. E quem não sabe ajustar seu padrão de vida para o novo salário vai ter que deixar muitas coisas para trás. E muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque chega um momento que você já não tem mais o que cortar. Ou seja, você pode reduzir um monte de coisas, desperdícios, supérfluos, mas chega um momento que você está se aposentando. Plano de saúde, a questão de alimentação, medicamentos, a moradia, ou seja, tem coisas básicas que você não pode abrir mão. E a partir daí, o que você pode fazer? A única opção é alguém ajudar você porque você já não tem como. Ou, como mostramos também, tem uma percentagem alta que continua trabalhando porque não tem como parar. Agora, Silvio, para agravar um pouco o assunto, nós temos aí o aumento da expectativa do povo brasileiro. O que nos aguarda o futuro? Porque são mais beneficiários hoje da aposentadoria. O que nos aguarda o futuro em relação ao INSS ou à Previdência Social? Em conversas com técnicos, eles falam de que o sistema atual de aposentadoria
corre risco no futuro. Não significa que vamos parar de pagar a contribuição do INSS. Porém, é necessário sempre termos uma reserva que vai complementar esse salário que vamos receber da aposentadoria. Então, a única forma é isso, começar a fazer desde que começamos a trabalhar, que a maioria das pessoas não pensa um pouco, como já conseguimos ver. Silvio, eu quero me dirigir agora ao telespectador para não deixá-lo com medo desse assunto da Previdência Social no seguinte aspecto: você está pagando, continue pagando. Pode, é verdade, mudar as regras do jogo, talvez você tenha que contribuir um pouco mais, talvez lá na aposentadoria, que já é pequena, você vai receber um pouco menos do que você recebe, mas não deixe de pagar a Previdência Social. O que o Silvio está dizendo aqui é que a Previdência Social não é suficiente. Ele já disse, você vai ter que ter um complemento. Você falou aí que é necessário já começar a pensar no futuro e as pessoas não pensam. Pensando lá no futuro, eu já tenho então a minha Previdência Social, estou pagando, fazer a minha contribuição a despeito de mudar as regras, de que o valor possa diminuir. Quais são as opções que eu devo começar a pensar hoje para que quando chegar a aposentadoria eu tenha então uma renda complementar? Então, quando nós estamos pensando na aposentadoria, estamos pensando no que nós chamamos de sonhos de longo prazo. Para essas opções de longo prazo, nós precisamos pensar em investimentos que vão acompanhar esse longo prazo também. Ou seja, se eu pensar em utilizar, por exemplo, a poupança para guardar dinheiro para a minha aposentadoria, existem investimentos melhores que vão dar uma rentabilidade maior. Portanto, a poupança não é que seja ruim, simplesmente existem melhores opções. Quando nós falamos de aposentadoria, nós temos os planos normais, ou seja, seria o INSS, temos previdência privada e temos também investimentos. Por exemplo, tesouro direto de longo prazo, existem essas opções. Investimentos em imóveis também, em ouro, ou seja, existem outros tipos de investimentos que também vão ajudar na hora da gente parar de trabalhar, de ter uma renda. Porque quando estamos falando de renda que vai a compensar ou complementar o que nós estamos recebendo como salário de aposentadoria, estamos pensando em os juros. E quando estamos falando dos juros, não nós vamos a esgotar 100% desses juros. O que nós recomendamos, utilize 50% desses ganhos para complementar a sua receita e o outro 50% vai ficar reinvestido, porque dessa forma você vai manter sempre o capital atualizado. E, bom, na hora de você morrer, você vai ter um legado para a sua família, ou seja, a sua família vai poder ter uma herança. Porém, você não sabe quando você vai morrer. Então, nós falamos sempre em educação financeira, você vai viver mínimo 101 anos. Então, até os 101 anos, como você vai manter seu padrão de vida? Agora, Silvio, vamos falar sobre a previdência privada. A primeira pergunta é, antes de discorrer sobre o assunto, a previdência privada é uma boa opção? É uma opção interessante, sim. É lógico, precisa avaliar bem onde que você está fazendo, porque você está pensando em um investimento de longo prazo. Vamos pensar, se você está começando a trabalhar agora, você está pensando em um investimento daqui a 30 anos. Ninguém tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. Portanto, quando nós pensamos em investimentos para a aposentadoria, temos que pensar em investimentos de baixo risco. Lógico, um investimento de baixo risco vai ter uma rentabilidade menor do que se investir em ações de empresa. Lógico, isso pode subir, mas também eu posso perder tudo que eu coloquei, não só os juros, vou perder até o capital. Portanto, longo prazo, previdência privada é bom, é uma boa opção. Muitos bancos oferecem, tem muitas opções de como utilizar essa previdência. É importante conhecer também quais são os custos de administração associados a essa previdência, porque às vezes as promessas de ganhos são muito altas, porém a letra pequena tem sempre uma taxa de administração que às vezes pode comer grande parte desse ganho que eles estão oferecendo. Se fala muito na chamada previdência privada, aberta e a fechada. Abertas são essas oferecidas pelos bancos e que todos têm acesso. Já a fechada são aquelas feitas por categoria, às vezes a própria organização, às vezes uma grande organização que fornece essa opção.
essa é mais interessante, não é, Silvio? É bem mais interessante, porque muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei 11 anos num organismo internacional lá no Uruguai e nós tínhamos um plano de previdência privada fechado. Tá? E como que a gente fazia? Nós fazíamos um aporte mensal e a empresa colocava tanto quanto a gente estava colocando. Por exemplo, se eu colocava R$100, a empresa todos os meses colaborava também com outros R$100 para esse fundo. Então, nesse sentido, é bem interessante, porque você, na hora de você retirar, você já tem um ganho bem interessante. Principalmente porque essa seria a primeira fonte de renda, seria a parte que a empresa está colocando. Além disso, normalmente todos esses fundos utilizam também uma parte disso para você utilizar como crédito pessoal. Aí você vai pagar um juro, tá? por essa utilização, mesmo que seja dentro do capital que você já tem acumulado, você está retirando antes, você vai pagar um juro. Esse juro vai alimentar esse fundo e vai ser distribuído entre todos que estão participando. Lógico que essa é uma opção muito mais interessante do que os planos públicos, vamos falar assim. É bom avaliar este assunto, né? Se esse é o seu caso, por exemplo, você tem uma profissão, procure saber se na sua categoria de classe possui um plano de previdência que pode lhe dar acesso, porque as taxas administrativas, não é, Silvio? Os custos são menores. Procure saber o plano da sua empresa. Quem sabe a sua empresa não tem um incentivo melhor? Quem sabe ela não vai lhe dar algo mais, um bom incentivo para que você faça parte do plano. Então, estude esse assunto. Opte primeiro por conhecer se você tem acesso à chamada previdência complementar, vamos chamar assim, a previdência privada, fechada, que é aquela que você pode ter acesso pela sua empresa ou, quem sabe, pela sua categoria, pela sua classe, pela sua profissão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a previdência privada aberta. Que cuidados uma pessoa que não tem opção pela previdência privada fechada, que cuidados ela deve ter ao procurar um proponente de um plano de previdência complementar? Bom, a primeira muito importante você procurar antecedentes da empresa com a qual você vai trabalhar. Por quê? Muitas empresas oferecem rendimentos muito importantes, porém, muitas dessas empresas estão utilizando como obtêm esses rendimentos? Fazendo investimentos de risco. E é assim, se esse fundo desaparecer, você vai perder, porque você não tem um fundo de garantia para esse investimento. Portanto, é importante, primeiro, conhecer a empresa que está administrando, qual é o tipo de investimento que eles estão fazendo. Terceiro, quais são essas taxas de administração que eles estão cobrando. Tem que ler o contrato, as letras grandes e as letrinhas. E as pequenas, principalmente as pequenas, porque aí é onde que vai estar a diferença. E pense assim, 30 anos, você vai guardando todos os meses um pouquinho ao longo de um período bem extenso, então corre o risco de que esse fundo falir e você, chegando perto da aposentadoria, você pode ficar sem nada. Aconteceu isso em outros países da região, de que muitos fundos de pensão passaram de 1000 a 0 praticamente em uma noite, tá? Quando começaram todas essas crises econômicas muito importantes. Então, é muito sério cuidar de onde que nós estamos colocando isso, porque é assim, sempre existe a possibilidade que nós brincamos sempre que seria o colchão banco, tá? Ou seja, você vai guardar isso no porquinho embaixo do colchão na cama, mas aí você não vai ter rendimento, você vai estar exposto à inflação, exposto a um monte de coisas, então você precisa proteger esse dinheiro. Por isso, quando nós falamos de investimento, nós falamos duas etapas. Primeiro, você deixa de gastar, poupa, para depois multiplicar esse investimento. Quando você está contribuindo, seja no INSS ou uma previdência privada, você está deixando de gastar, você está colocando nessa previdência para multiplicar esse valor e chegar na época da aposentadoria com uma renda que vai compensar ou complementar essa aposentadoria que você vai receber, que seria a aposentadoria oficial. Em outras palavras, Silvio, ao procurar uma previdência complementar, que não seja essa da categoria aberta, eu devo ter informação. E se a oferta foi muito grande, desconfia. Exatamente. Desconfia primeiro, pesquisa bem depois. Pode ser interessante, pode ser até boa,
porém não agir por impulso. Ou seja, o risco maior em finanças é agir por impulso no sentido, olha, a oferta é interessante, vamos lá, eu não penso, eu me jogo. E aí correm os riscos, de que quando eu não avaliei, às vezes até avaliando nós corremos riscos, mas quando nós jogamos sem avaliar, provavelmente o risco vai ser muito maior e a perda vai ser maior também. Agora, Silvio, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que é fundamental e preste atenção. As estatísticas indicam, e as pesquisas, que mais de 50% da população brasileira está endividada. Não é o caso de uma pessoa que está endividada buscar a Previdência, né, Silvio? Primeiro precisa sanear as contas, pagar as contas, porque a Previdência tem um índice de correção que é menor do que os juros que se pratica no mercado, certo, Silvio? Exato. O que nós recomendamos, se você já tem uma previdência, continue com esse tipo de previdência, porém, não pense que esse dinheiro você vai utilizar para bancar nenhuma dívida, porque os juros, tal qual como você falou, vão ser muito maiores na hora de você começar a receber esse valor. Portanto, sanear as contas é muito importante. Poder fazer essa reserva, se você consegue pagar as contas e fazer essa reserva, ideal. Está muito endividado, bom, aí sim, primeiro você vai ter que fazer todo um plano, diagnosticar, ou seja, fazer a sua faxina financeira, saber quanto ganha, em que está gastando, reduzir, eliminar desperdícios, reduzir supérfluos, pagar as contas, para a partir daí, sim, continuar com essa previdência. E isso tem que ser rápido, não pode demorar muito. Principalmente com as taxas de juros que nós estamos pagando em esse momento, que podem chegar até 450%, até 600%, dependendo do banco. Ou seja, por cada real que você está devendo no final do ano, você está devendo R$6. É muito importante. Silvio, talvez alguém pergunte assim, muito bem, as minhas contas estão saneadas, estão em dia, eu tenho condição de fazer o investimento, eu tenho uma sobra. Desta sobra, quanto eu devo dedicar a esta previdência complementar? Toda a minha sobra ou parte dela? Existe aí uma recomendação? É claro que talvez não tenha ideal, mas quem sabe algo que seja viável. O que você diz sobre isso? Você sabe que eu recomendo evitar as sobras. Ou seja, no sentido de que eu vou fazer as minhas contas, quanto eu ganho líquido, vou separar uma parcela para meus sonhos. Meu sonho está, a aposentadoria é um desses meus sonhos de longo prazo. Então, quanto estou disposto a guardar por mês? E vou privilegiar esse sonho frente às despesas. Portanto, eu vou ganhar 100, eu tenho 20, que seria a soma das parcelas de meus sonhos. Primeiro eu vou separar esses 20 e já vou guardar em cada tipo de investimento. E com os 80 restantes, eu vou adaptar meu padrão de vida de forma de não gastar mais do que eu ganho. Porque aí sim eu vou conseguir chegar no momento de minha aposentadoria de uma forma equilibrada, porque não adianta chegar na aposentadoria com uma dívida que vai comer minha aposentadoria e vou ficar zerado novamente lá na frente, quando já estou com maior idade, menor capacidade de trabalho, porque já estou mais velho, não tenho tanto pique, não tenho tanta força. Provavelmente eu vou ter uma concorrência muito grande dos jovens que estão nesse momento no mercado, entrando ou já instalados no mercado. Então, eu não vou ter tanta oportunidade para continuar mantendo aquele padrão de vida quando eu comecei. A única forma, organize suas contas, saiba quanto ganha, desconta a parcela que você quer desse sonho, faça um ajuste de suas despesas de forma de não gastar mais do que ganha, e aí você vai fazer um caminho de forma tranquila. Em outras palavras, também, Silvio, eu devo fazer o seguinte, eu devo priorizar, colocar como prioridade, ter no meu orçamento uma fatia para investir, para pensar no futuro. E parte dessa fatia, destinar à previdência complementar. Eu devo dedicar a ter uma casa própria, para quando chegar a aposentadoria não pagar o aluguel, certo? Eu posso também pensar em fazer um investimento para ter também algum valor financeiro, para não depender lá só da aposentadoria, para poder realizar uma viagem, estudar língua, um programa cultural, ou seja, não colocar tudo na aposentadoria. Mas uma parte deve ser destinada, sim, à previdência complementar. Podemos colocar dessa forma? Sem dúvida que sim. Ou seja, uma parte precisa ser colocada
nessa reserva que só você vai tocar na hora de se aposentar. Ao longo do caminho, essa reserva não existe. Já tem acontecido com clientes que me consultam e falam: Silvio, eu já tenho acumulado R$200 mil e tenho um sonho de uma casa que está custando 400, eu vou utilizar esses 200, porque depois eles vão ficar na casa. E falei: perfeito. E o que acontece se você utilizou esses 200, depois de amanhã você tem um problema de saúde sério? O que você vai vender? A janela, a porta, o piso da casa para pagar? Ah, não, aí vou ter que me endividar. Então, pense um pouco. Na hora de você fazer a sua reserva, saiba, primeiro, o que você quer com esse dinheiro e, a partir daí, faça um investimento que proteja esse seu sonho de curto, médio ou longo prazo. Silvio, você é uma pessoa que tem muito nos ajudado, nós recomendamos o seu trabalho, o tempo está acabando, mas se alguém que está assistindo aí, olha, eu quero uma assessoria do Silvio, como pode fazer contato contigo? Podem fazer contato comigo por e-mail e é simples, silvio.bianchi@dsop.com.br, no telefone que é 12-3931-5500. Ok. Esses números estarão aí na tela, viu, Silvio? Para os nossos telespectadores, você pode fazer contato com o Silvio, uma pessoa da nossa confiança e que nós recomendamos. Silvio, muito obrigado. Um prazer. Esperamos tê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado. Um texto da Bíblia que vai servir de conforto, de alento. Esteja certo de que a trajetória sua pode ser difícil, mas você não estará sozinho. Alguém estará ao seu lado. Eu quero ler com vocês o texto que encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, o verso 8. E esse texto da Bíblia diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Não esteja aí assustado, preocupado com as crises, com os problemas financeiros, os planos econômicos, a corrupção que está assolando a sociedade. Dá medo, mas Deus diz aqui que nós não precisamos temer. Faça a sua parte, siga os conselhos do Silvio, prepare uma reserva, trabalhe com segurança, priorize o seu futuro, os seus investimentos. Mas é claro, tudo isso só terá sentido se Deus estiver ao teu lado, porque Ele vai te dar força, sabedoria, ânimo para você fazer as escolhas certas. Deus promete que vai estar contigo. Ele diz: não te atemorizes, não temas, porque Ele não te deixará, nem te desamparará. Convide Deus para ajudá-la a cuidar da sua vida financeira. Será uma grande bênção você compartilhar das promessas de Deus em sua vida. Faça isto e você será muito bem sucedido. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos aqui na próxima semana e será um prazer tê-lo ao nosso lado. Que Deus te abençoe. Tchau. A coleta de impostos existe desde a antiguidade. Na Bíblia, quem era conhecido por exercer essa função? Alternativa A, Potifar. Alternativa B, Paulo. Ou alternativa C, Zaqueu? Vai pensando aí. No final do programa, você confere a resposta.